eu quero falar para vocês o que está acontecendo, tá? Uma fonte no Corinthians me disse hoje que o Corinthians, enquanto aguarda uma resposta do Dorival, o Corinthians conversa com outros técnicos, tá? Ponto. Então, por isso que na capa, antes do Hernan soltar a matéria, inclusive eu, né, a informação, eu já chamei o público para isso. Dorival, né, vem ou não, o título tá aí. É só Dorival ou existe outro nome? Tudo sobre a busca por técnico. O título tá aí já faz uns 40 minutos aí no ar que tava já o título. Porque o Corinthians não vai ficar só sentado esperando a resposta do Dorival. O Dorival pode até ser técnico do Corinthians. Pode ser anunciado. Hoje não. Eu acredito que não. Tá? Mas pode ser anunciado depois do jogo de amanhã, domingo, segunda. Mas hoje, dia 18 de abril, dia do meu aniversário, aqueles que cravaram o Dorival no Corinthians, desculpe, velho. Eu não tenho essa informação. Respeito quem tá tão avançado. O próprio Hernan, que falou que tinha um acordo verbal, agora tá falando que tem o Tite, né? Eu me dou super bem com o Hernan, um baita de um repórter e é um cara que eu respeito porque trabalha com apuração e ele sabe o quanto é difícil. Um dia uma coisa, outro dia muda, vira outra. Não é que ele errou. É que as coisas no futebol são muito dinâmicas. Lembra que eu falei ontem aqui no Café da Fiel? Eu falei, a gente aprende na carreira. Por exemplo, a situação do Dorival estava quase chegando perto do Renato Gaúcho no Corinthians lá em 2021. Não estava perto porque a do Renato Gaúcho era muito mais próxima. Tinha uma minuta de contrato pronta. Então a gente tem que ir com cautela. Eu sei que quando a gente vem pro ao vivo, né, eu tenho feito lives aí para 10 mil pessoas, 9, 8, né, hoje já estamos caminhando para 5 mil, conto com o seu like de aniversário. Like de aniversário, hein, Dogão? Faz depois um bannerzinho aí, like de aniversário, tá? E aí o que acontece? A gente tem que ir com calma, porque no futebol as coisas mudam, né? As coisas mudam, entendeu? As coisas mudam. No futebol é assim, velho. Às vezes o Corinthians vai lá falar com o Tite pra pressionar o Dorival, entendeu? Às vezes vai falar com o Dorival pra pressionar o Tite. Tem muitas estratégias no futebol, tá? Tem muita coisa no futebol. E então a gente tem que ir devagar, não ter essa ansiedade de cravar e só cravar realmente quando tiver contratado. Então vamos lá. O Corinthians tem negociações avançadas com o Dorival. Avançadas não é encaminhadas. Tá? O que é avançada? Não é só olá, tudo bem? Saudades? Como você está? Não é só isso. Valores na mesa, um contrato de mais de 2 milhões, promessa de grandes reforços, projeto apresentado. Tem projeto e tem grana na mesa. Projeto e grana em cima da mesa. Agora dá o sim ou não. Entendeu? Agora é sim ou não. Então existe algo com o Dorival. Só que é o seguinte, existe algo aqui também com outros técnicos. Que não é algo tão avançado como com o Dorival, mas é algo de topa, aceitaria. O que nós temos é isso. E aí? E esses nomes que estão sendo falados hoje, vocês vão se recordar que eu trouxe ontem. No almoço com a Fiel, eu falei para vocês vão se recordar disso, hein? No almoço com a Fiel ontem, eu falei para vocês que na reunião os nomes foram citados e a ligação que foi feita foi pro Dorival, até porque já tinham ligado antes do jogo contra o Flu. Fluminense, né? Que Flu, sou íntimo do Fluminense. E os nomes que eu citei para vocês eram Tite, Luiz Castro, Carille. Você pode pegar, tá aí o vídeo, só recortar. Então, realmente esses nomes interessam, tá? E cada um com a sua força na diretoria, entendeu? Então tem lá Fabinho, tem o nome do advogado, que eu esqueci o nome dele agora, esqueci o nome do advogado, Vinícius Cascone, Vinícius Cascone, tem o Pedro Silveira, tem o Augusto Melo, tem o Fabinho Soldado, tem o Caio do Vale, todos lá reunidos, entendeu? Aí um fala assim, ó, e esse? Não, esse não. Por exemplo, o Diniz, quando falou, tem um lá que quer o Diniz. Não vou falar quem é, senão vou queimar o cara, né? Porque querer o Diniz é brincadeira, né, velho? O cara que quer o Diniz não sabe nada de Corinthians, né, velho? O torcedor corintiano não tem paciência pra tanta loucura, entendeu? Não tem paciência pra tanta loucura, tá? Até o Carille foi citado, mas aí é multa, tá empregado, aquela coisa toda. Então esses nomes que estão citando hoje, Tite e Luiz Castro,
eu citei para vocês ontem já, são nomes. Só que com o Dorival avançou mais no quesito das conversas. Teve uma, teve duas, teve três, teve valores, entendeu? O querido Dorival Júnior, ele... É isso que eu falo, né? Não teve reunião entre Corinthians e Dorival, tá bom? Não teve. Então eu vou falar aqui para vocês. Até porque eu tenho que ser honesto com o Dorival, que é um cara correto, um cara do bem, além de ser um bom técnico, baita técnico, é do bem. Eu falei para ele, Dorival, falaram que você vai ter uma reunião hoje à tarde com o Fabinho Soldado. Resposta dele para mim, só não me avisaram. Tá? E aí tem outros detalhes aqui que ele disse que não pode falar de hipóteses, tá? Em relação a assumir Corinthians, tudo, alguns detalhes que eu não vou colocar. Mas eu acho justo eu colocar isso. O Dorival nega a negociação, tá? E ele disse que não, repito, falei, Dorival, deram que você terá uma reunião hoje à tarde com o Fabinho Soldado. Ele falou, só não me avisaram. Entendeu? Então é o seguinte, o Dorival tem um respeito por mim, eu tenho por ele e tudo, mas assim, o Dorival é um cara muito, assim, ele não vai querer, assim, ele é um cara que lutou já pelos treinadores, quando ficou desempregado muito, ele não vai querer essa imagem de técnico que negociou com o clube com um técnico empregado, tá? Enfim, eu não tô falando que o Dorival tá mentindo, pelo amor de Deus, mas a reunião não teve hoje. Palavras do Dorival, não são palavras minhas, tá? Palavras do Dorival, entendeu? Então eu tenho que colocar essa posição aqui, tá? Então a situação é a seguinte, o Corinthians espera uma resposta do Dorival. Hoje eu duvido muito, eu falei na hora do almoço, hein? Eu falei na hora do almoço, no programa do meio-dia, que eu falei, não é uma informação, é um discernimento. Eu falei que hoje dificilmente ia ser anunciado, tá? O dia já está quase caminhando para o final. Até agora nada. Beleza? Até agora nada, tá? Então, o Dorival Júnior tem que dar resposta para o Corinthians ainda, tá? Quem falou que estava fechado, quem falou que ia anunciar hoje, contrato até o final, hoje, não sei se vai acontecer. Pode até acontecer amanhã, depois do jogo, segunda-feira, domingo, tá? Acho que até hoje ainda é a maior possibilidade. Só que o Corinthians não vai ficar esperando só o Dorival. O Corinthians está se mexendo. Está falando com outros treinadores. Tá? O Tite é meio que obrigação. Tem gente que gosta, foi lá e falou. Só que tem a questão que o Tite é muito ligado à renovação e transparência. Mas o Augusto também está muito mais preocupado com isso não, pô. O Augusto chamou um monte de gente da renovação e transparência para o mandato dele. Você acha que o Augusto está preocupado com isso? O Augusto está preocupado com o cargo dele. Entendeu? O Augusto tá sumido, ninguém vê o Augusto. Está preocupado com o cargo dele. Então, meu amigo, se tivesse que ser o Tite também, Luiz Castro é um nome que agrada, na verdade é o seguinte, meu amigo, se o Dorival demorar para dar a resposta e o Corinthians entender que os valores com aquele outro técnico ali são mais interessantes, ele vai fechar com outro. A verdade é que não há uma definição. O estranho seria o Corinthians demitir, o estranho seria o Corinthians perder o jogo na quarta, mandar o técnico embora na quinta e acertar com o outro na sexta. Aí, meu amigo, se tratando de Augusto Melo e companhia, isso seria estranho. Eu nunca vi tanta agilidade assim no Augusto. O que aconteceu com ele? Entendeu? Quem assumir o Corinthians pega um elenco rachado. Quem assumir o Corinthians pega um elenco tretado. Deus sabe, tive hoje confirmações assim, sabe? Conversei com atletas. Meu irmão, o pessoal tá na bronca com o Memphis, velho. Entendeu? Vou falar a real pra você. Tem jogador que acha que o Memphis foi traíra. Que se ele fosse externar algo pra imprensa, pelo menos falasse antes. Conversasse antes com o grupo. Chamasse o elenco e falasse, ó, tô falando que é a minha opinião, tá, gente? Tô passando pra vocês a opinião de jogadores, tá? Chegasse pro elenco e falasse, ó, eu vou lá agora e vou rasgar o verbo. Entendeu? Então tem jogador que tá na bronca com o Memphis. E o termo que um deles usou pra mim foi traíra com nós. Entendeu? E é o seguinte, teve jogador que falou pra mim que
teve situações que ele não estava jogando nada e todo mundo correu por ele. Tá bom, gente? O que eu tô falando aqui pra vocês, eu não preciso. Se vocês não quiserem saber disso também, é só falar, Samir, não fala. Entendeu? Tá? É só falar, não fala. Entendeu? Mas assim, a ESPN deu a informação, eu confirmei e tô trazendo mais detalhes, tá? Para vocês. Teve jogador que achou que ele não falou só pro técnico, falou pra eles. Os gringos e os caras fechados com o Ramon Dias ficaram no maior veneno com ele, porque ele era o único gringo que não era fechado com o Ramon, tá? Romero fechadíssimo com o Ramon, fechadíssimo, me falaram hoje, um atleta me disse. Carrídio fechadíssimo, não sei se todo mundo já sabe, né? É o Emiliano que trouxe. Enfim, os caras não gostaram nada da atitude dele em relação ao Ramon Dias, em relação ao elenco. Então, gente, se o Fabinho Soldado for esperto, porque eu não sei até que ponto, né, o Augusto vai decidir alguma coisa. Se o Fabinho Soldado for esperto, ele tem que trazer um técnico com autoridade. Entendeu? Ele tem que trazer um técnico com autoridade, sabe? Teve jogador que me contou que o Ramon e o Emiliano tinham medo do Memphis. Vários jogos era pro Memphis sair, não tiraram. E aí o Memphis agora vem e fala mal de todo mundo. Isso foi o que me falaram, não tô falando que é minha opinião, não. Tá? O Ramon foi um banana, entendeu? E o próximo treinador tem que ser o cara, meu irmão. Olha só, tem uma informação aqui para passar para vocês, importante. O Corinthians negocia hoje com os 3 técnicos e fez proposta para os 3, Luiz Castro, Tite e Dorival. O mais propenso a aceitar é o Dorival, mas nada está definido. Abre aspas, tá? Para fontes importantes. Então, temos um avanço. A proposta não foi só para o Dorival. Tem proposta na mesa para Tite e Luiz Castro. Só que o que mais deu bola para o Corinthians foi o Dorival. Então, olha só. Corinthians fez proposta para Castro, Tite e Dorival. O mais propenso a aceitar é o Dorival. Tá até assim, é o Dorival mesmo. Mas nada definido. Tá? Nada definido. Não tem ordem. Eu perguntei assim, é pela ordem? Não tem ordem. Uns preferem o Castro, outros o Tite. E assim vai. E outros o Dorival. Tá? Mas assim, esse negócio, se gostou da proposta porque não aceitou, não foi eu que dei, né? Entendeu? Aí, você que escreveram aí tem que cobrar de outros, tá? Não é... Aí tem que cobrar de outros, entendeu? Esse negócio que gostou, que tem a cor, que acertou, aí já não é comigo, meu irmão. Tá? Aí já não é comigo, beleza? O que a fonte tá dizendo aqui, que não tá nada definido. Ela usou a frase, o mais propenso a aceitar é o Dorival. Mas não está nada definido. Então, olha só. Cada um ali tem o seu nome. Proposta para os 3. Deve ser a mesma proposta? Não sei. Tá, não sei. Agora, é a gente aguardar. O Dorival é o mais... Eles entendem, né, que o Dorival foi o que mais deu bola, o que mais... Né, enfim, no discernimento deles, eu também não tenho os detalhes, né? São mensagens, né? Não tô aqui conversando com a pessoa, mas e aí, porque... Né, eu tenho que ser objetivo. Tá? Eles entendem que o mais propenso a aceitar é o Dorival. Mas nada está definido. Alguma coisa eles viram nas conversas e entenderam que o que está mais, talvez, afim é o Dorival. Só que os 3 pararam para ouvir. A proposta está com os 3. Então, gente, agora, né? Agora é a gente aguardar. Entendeu? Agora é a gente aguardar, tá? Provável escalação do Orlando saiu no GE. Donelli, Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri. Ranielli, Maicon, André Carrillo e Bidon, Memphis e Roberto. Ele não ia mudar muito, né? Então ele coloca o Maná porque o Mateuzinho tá suspenso. Não tem jeito também. Não tem outro, né? Não tem outra situação, né? Infelizmente. Técnico interino promete Corinthians bastante ofensivo contra o Sport. O Corinthians finalizou a preparação para o jogo contra o Sport Recife, válido pela 5ª rodada do Brasileirão.
O interino projetou o confronto diante do Sport, destacando o estilo de jogo da equipe adversária e a postura que o Timão deve adotar atuando em casa. Orlando falou sobre a importância do equilíbrio tático e intensidade na marcação para buscar o resultado positivo diante da Fiel. O Sport é uma equipe que pressiona a nossa construção. Eu acredito que vão fazer isso. Eles fizeram isso em todos os jogos. Temos que sair com muita qualidade e chegar ao ataque com mais rapidez. Estamos jogando em casa. O torcedor não permite que a gente não pressione o adversário. É isso que vamos fazer. Vamos pressionar, mas com equilíbrio, disse Orlando Ribeiro à Corinthians TV. Orlando Ribeiro assumiu o comando do Corinthians em outubro de 2024, após Rafael Larutia retornar à função de treinador do time sub-17 do Timãozinho. Desde então, ele esteve à frente da equipe em 17 partidas, conquistando 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, além de levar o time à decisão da Copa São Paulo Futebol Júnior. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.